Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 24 de janeiro de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e vamos ver que não teve nenhuma grande alteração aqui no nosso mapa de ontem para hoje, mas Israel continua fazendo um monte de ações aqui em Khan Yunis e na região sul aqui da faixa de Gaza, né? A gente tem uma reclamação das Nações Unidas dizendo que está faltando ajuda, que Israel não está deixando passar os caminhões suficientes, mas Israel responde mostrando uma fila de caminhões já inspecionados, prontos para entrar na faixa de Gaza, mas não tem ninguém na faixa de Gaza para receber esses caminhões lá das Nações Unidas, né? Israel não pode entregar os caminhões direto para os palestinos, as Nações Unidas têm que se envolver nisso daí, né? E por outro lado, a gente vê também protestos dos palestinos contra o Hamas, justamente por conta da distribuição dessa ajuda humanitária. Eles só deixam entrar os caminhões na faixa de Gaza com os soldados do Hamas fazendo escolta, né, para os palestinos não receberem a comida antes do ponto, antes dos soldados do Hamas, né? Bom, a gente tem a imagem de um navio que foi atingido aqui na região do Iêmen, alguns dias atrás. Esse ataque não foi de ontem para hoje, foi alguns dias, mas a gente tem a imagem dele agora, e também temos informações que o Iêmen está expulsando todos os americanos e ingleses do território. Na verdade, os Houthis, né, o pessoal que está aqui na área ocupada pelos Houthis, estão expulsando os americanos e ingleses daqui, né? Eu, se fosse americano e inglês, eu já tinha metido o pé há um tempo, né? Tava meio que escrito que isso iria ficar perigoso aqui para esse pessoal, né? E finalmente a gente tem uma requisição formal da diplomacia israelense de que providências o governo brasileiro vai tomar com relação à fala absolutamente catastrófica do José Genuíno, que pediu o boicote de judeus e coisa e tal. Vamos entender esses assuntos, vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sir Desarel, Libernet Israel e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, o wrevolving.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, como a gente vinha falando, aqui na faixa de Gaza não teve nenhuma grande alteração, mas o número de operações aqui em Khan Yunis está só aumentando aqui, né? No norte da faixa de Gaza tem menos coisa, na parte central também tem bastante operação. Teve esse ataque aqui recente que foi feito justamente ali a oeste de Khan Yunis, numa área em que, segundo os israelenses, os terroristas do Hamas estavam se concentrando ali, né? Segundo informações do IDF, eles já destruíram 60% da capacidade de força do Hamas ali na faixa de Gaza. Você tem 9 mil que foram mortos, você tem 8 mil que foram feridos ou imobilizados, e você tem 2.300 que foram presos, né? Então, são essa parte aqui, isso dá 60% do pessoal do Hamas. Cerca de 35,7% ainda seriam as pessoas ativas ou que o Hamas poderia mobilizar ali dentro dos palestinos, né? É difícil distinguir uma coisa da outra, porque, como vocês sabem, os soldados do Hamas usam roupas civis, né? Justamente para se confundir com os palestinos. Então, em tese, qualquer palestino ali em idade capaz de se tornar um soldado, em tese, pode ser alguém do Hamas, né? Mas esse número está diminuindo rapidamente no final das contas, justamente devido ao confronto, um monte de gente ferida, um monte de gente presa e vários também mortos por Israel, né? A grande reclamação que tem acontecido nos últimos dias é justamente da UNRWA, que é a força das Nações Unidas, né, o órgão das Nações Unidas, criado especificamente para a área ali da Palestina, e daí eles que encaminham toda essa coisa de ajuda lá para os palestinos lá em Israel, e eles estão reclamando da falta de comida, né? Isso daqui está me parecendo imagem gerada por inteligência artificial, posso estar enganado, mas eles estão reclamando da falta de comida lá. Falaram sobre falta de acesso à ajuda, falta de comida, falta de blackout de comunicação e coisa e tal. E segundo eles estão dizendo aqui, 570 mil pessoas em Gaza estão com risco de fome catastrófica e eles querem um aumento significativo da ajuda para Gaza, né? Israel respondeu da seguinte maneira:
olha só, o papel de Israel nessa questão da ajuda humanitária é simplesmente fazer a verificação, a inspeção dos caminhões que vão para lá. Então existem equipes israelenses para checar cada caminhão que vai entrar na faixa de Gaza e que vai sair na faixa de Gaza, e para verificar se não está levando arma, se não está levando nada perigoso, se é só ajuda mesmo. Então eles fazem aqui um monte de inspeções ali para garantir isso. Mas feito isso, segundo eles estão dizendo aqui, 9 horas chega o caminhão ali na coisa de inspeção, e 9h45 ele está chegando dentro da faixa de Gaza aqui. Ou seja, 45 minutos seria o prazo que Israel precisa para fazer essa inspeção. Aqui, já chegou em Kerem Shalom, que já é do lado de Gaza, e a partir daí quem cuida disso é as Nações Unidas. Segundo eles estão dizendo aqui, Israel não limita de forma alguma a ajuda. Quanto a ajuda chega, em 45 minutos eles liberam cada caminhão, e o que eles estão mostrando é isso daqui, ó. Olha só. Lugares cheios de ajuda humanitária, do lado de Gaza já, fila de caminhão, já inspecionado, pronto para entrar em Gaza, e a questão é que justamente quem está falhando é dentro de Gaza que as Nações Unidas não estão conseguindo absorver isso daí. Então, ou seja, no final das contas é mais choradeira, no final das contas não tem nenhum impedimento de Israel de entrar ajuda humanitária, o que tem é a reclamação constante, a choradeira constante, porque isso costuma dar dinheiro, né? Esse pessoal das Nações Unidas que trabalham ali na faixa de Gaza ganham uma fortuna com o pessoal aqui do Ocidente que acha que os palestinos são os tadinhos, que caiu naquele papo do mapinha verde que vai sumindo as áreas, que nunca existiu aquilo ali, é uma invenção da cabeça daquele pessoal, mas muita gente cai naquele papo e aí não vou mandar ajuda e coisa e tal. Só que para esse pessoal, para eles ganharem muita ajuda, eles precisam estar constantemente chorando, né? E aí o que acontece é isso aqui, tem ajuda pra caramba. Eles que não conseguem receber a ajuda toda lá, né? Além disso, sem falar de outras coisas desse órgão das Nações Unidas, como, por exemplo, alguns textos, alguns livros, texto de escola que falavam aqui glorificando homens-bomba e ataques contra Israel e coisa e tal, o que é completamente absurdo, uma coisa que não faz nenhum sentido um órgão que busca a paz, como as Nações Unidas, ensinar nas escolas ali da faixa de Gaza a homem-bomba, glorificar homem-bomba, né? Isso é o contrário do que seria o objetivo deles ali, né? E o que acontece é justamente isso, né? É o caso que eu expliquei dos filantropos do mal. Esse pessoal que está intermediário, que está fazendo essa entrega ali, eles vivem disso, eles ganham um bom dinheiro com isso, eles têm um bom salário, uma boa condição econômica, sempre está entrando mais grana, mas para eles, para continuarem nesse status quo, eles precisam que o conflito continue, né? Quando para... Por exemplo, quando ficou um tempo relativamente grande, foi 2014 que foi o último grande conflito entre palestinos e israelenses, né? Pô, ficou quase 10 anos. Não, teve alguma coisa também ali em 2021 também, mas coisa pequena, né? Então, ou seja, como ficou muito tempo sem conflito, começa a cair a doação. Eu fico imaginando se esse pessoal não estimula o Hamas a fazer esses ataques para justamente aumentar de novo a arrecadação. Eles devem estar ganhando muito dinheiro agora. Fiquem tranquilos, o pessoal que trabalha para as Nações Unidas está fazendo a vida nesse momento. Isso daqui, para vocês terem uma ideia, é uma manifestação contra o Hamas em Deir al-Balah, dentro da faixa de Gaza, exigindo a liberação dos sequestrados e pedindo para regressarem para casa. E pedem o fim da guerra do Hamas. Por quê? Esse pessoal está sofrendo muito. Por exemplo, um monte desses palestinos trabalhavam em Israel. A vida deles, eles ganhavam dinheiro trabalhando para Israel, para empresas em Israel, e agora não tem como, né? Não conseguem mais trabalhar, porque com a fronteira fechada, com todo esse negócio, eles querem que acabe essa guerra. Devolve os prisioneiros, devolve os reféns, encerra esse troço, entrega os soldados do Hamas para acabar essa guerra logo, né? É o que tem que ser feito mesmo. E Israel está querendo que esse braço das Nações Unidas, a UNRWA, simplesmente não pode funcionar dentro da faixa de Gaza, porque virou um braço dos terroristas, né? Virou um pedaço do Hamas, uma parte da propaganda do Hamas para o resto do mundo. Então eu concordo com Israel, tem que tirar as Nações, aliás, as Nações Unidas como um todo. Está na hora de acabar com esse negócio. Fecha, vende, aluga os quartos, aluga a sala, demite todo mundo e encerra, porque é um órgão que supostamente foi feito para resolver problemas de paz no mundo. A gente está vendo agora que o conflito está pegando. Durante os anos de paz, ficava aquele monte de gente lá, você pagando e não via resultado nenhum.
porque não tinha nenhuma ameaça contra a paz. Agora que a gente tem, de fato, uma ameaça contra a paz, que tem a Rússia invadindo a Ucrânia, os caras ficam sentados em cima de cadeira lá, sem fazer porcaria nenhuma. No caso aqui de Hamas e Israel é pior ainda, ficam do lado do agressor. Ou seja, no final das contas, está mais do que na hora de acabar com essa lambança que é as Nações Unidas, né? O Rishi Sunak, né, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, fez deu um aviso lá numa palestra que ele falou na Inglaterra, que esse negócio de idiotas úteis que cantam do rio até o mar e coisa e tal, isso não vai ser tolerado na Inglaterra, porque isso é claramente antissemita e esse tipo de coisa não dá para se tolerar. Não é só um idiota útil, é alguém que sabe o que está falando e, portanto, tem que responder os seus atos, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a questão do genuíno, que é um outro desses idiotas úteis aqui da esquerda. Aliás, a esquerda brasileira caiu em peso nesse truquezinho do tadinho do palestino. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Aqui o Instituto para o Estudo da Guerra traz algumas novidades aqui separadas pelas várias áreas aqui que estão em conflito, né? Na parte norte da faixa de Gaza, as milícias palestinas têm falado em ataques ali no norte da faixa de Gaza, onde forças israelenses já fizeram operações de limpeza. Ou seja, os israelenses já limparam aquela área toda, saíram dali e agora tem novos ataques ali. Realmente, de fato, o Hamas está se reestruturando ali. Os ataques feitos são consistentes com a verificação do Instituto para o Estudo da Guerra e de que o Hamas e outras milícias palestinas já estão reconstituindo sua governança sobre essa região no norte de Gaza, ou seja, estão retomando tudo de novo, né? Na parte central da faixa de Gaza, eles estão dizendo que aquele ataque que matou 21 israelenses teria sido feito pelo Hamas. Eu expliquei isso ontem, não me parece viável essa história, parece ter sido um acidente mesmo, né? Mas, segundo ele está dizendo aqui, justamente os soldados israelenses estavam conduzindo uma atividade defensiva, a demolição de prédios ali na região, justamente para permitir que residentes retornassem às suas casas em torno da cidade de Gaza, né? E na parte sul da faixa de Gaza, Israel também tem tem identificado locais de produção de armas no subsolo, nos túneis, né? A gente falou sobre isso ontem, né? Com relação a negociações políticas, Israel propôs 2 meses de pausa na luta em troca pelos reféns que sobraram. O Hamas liberaria todos os reféns que sobraram, Israel também liberaria alguns dos prisioneiros palestinos em troca de 2 meses de pausa nisso daqui. Eu já falei que eu acho isso aqui ruim, porque isso aqui vai fortalecer muito o Hamas. Eu imagino que quem está pressionando isso daqui é justamente o Biden. Lá nos Estados Unidos, ele politicamente está sofrendo muito com essa guerra e ele adoraria que isso desse uma acalmada para acalmar os ânimos lá, para ter alguma coisa que ele pudesse mostrar como vitória, né? Na Cisjordânia, as forças israelenses continuam lutando contra terroristas palestinos ali e acabaram prendendo 8 indivíduos que eram procurados e confiscaram armas desses indivíduos também. Aqui no sul do Líbano e no resto dos lugares não tem nenhuma grande mudança em relação ao que a gente já viu, né? Ali próximo ao Iêmen saíram as fotos do Zografia, que foi um navio grego atingido por um míssil. Aqui dá para ver que teve uma perfuração aqui no casco. Esse daqui é a perfuração de saída, tá? O míssil entrou aqui, ó, ele entrou nessa direção aqui e saiu por aqui, né? Dá para ver que realmente por pouco não pegou a linha de água aqui. Poderia ter sido pior esse acidente, né? Mesmo que alagasse, tipicamente esses navios são compartimentados, então não é que ia afundar o navio completamente, mas ainda assim seria algo bem mais complicado nesse caso, né? Tem aqui outras fotos do navio, isso aconteceu alguns dias atrás. O que a gente está tendo agora é justamente a imagem do ocorrido, né? A gente já sabia que isso tinha acontecido, o resultado dela, né? Bom, os Houthis ordenaram americanos e britânicos que estejam no Iêmen a sair lá do Iêmen, né? Eu imagino que eles estão se referindo exatamente à posição ali, a região do Iêmen ocupada pelos Houthis, que é essa área vermelha aqui nesse mapa. O restante do Iêmen são ocupados por outros governos ali da região que têm o apoio ocidental, né? Particularmente o azul aqui, que é a presidência reconhecida do Iêmen, que hoje usa Aden como sua capital aqui, né? Os Houthis usam Saná, sofreram um grande ataque aí de ontem para hoje,
de anteontem para ontem, né? A gente falou no vídeo de ontem, mas não tem nenhuma novidade hoje. Também teve um ataque americano contra um prédio usado pela milícia do Irã dentro do Iraque. Então, uma milícia no Iraque, mas que é pró-Irã, e que teria sido um dos responsáveis por ataques lá em Erbil e na base americana ali no oeste do Iraque. Então os americanos responderam aqui destruindo essa coisa, né? Completamente destruído. E bom, para terminar, a gente tem um problema aqui no Brasil, que foi a lambança feita pelo José Genuíno, que eu falo para vocês. Isso, para nós, que somos libertários, que somos da direita, é uma bênção, porque a esquerda está se queimando completamente com esse assunto aqui. Mesmo quem não é ligado politicamente nem a um lado nem a outro, o pessoal entende que Israel está correto nesse negócio. Os terroristas do Hamas estão errados, né? Só aquela extrema esquerda, que é o Lula, que é o PT, que é o PSOL, que é o PCO, aquela turminha irresponsável completamente, acha que existe alguma dignidade no Hamas, em defender o Hamas, né? E aí vocês lembram, a gente falou sobre isso aqui há alguns dias, o José Genuíno, que é um grande conselheiro do Lula, ele não está no governo diretamente, mas é alguém muito próximo do Lula, e que defendeu o boicote a judeus, né? E daí o embaixador de Israel está exigindo um posicionamento brasileiro sobre isso. E aí? Vai processar o cara? Vai ficar por isso mesmo? Não sei o que lá. Olha o buraco em que o Lula está jogando o Brasil, tá? Olha o buraco, o tamanho do pesadelo que é a gente ter um presidente de extrema esquerda, corrupto, ladrão, incompetente e agora sem nenhum controle, porque o Lula já está meio gagado as ideias, já não está nem fazendo coisa com coisa mais, já está começando a levar a gente para um buraco diplomático enorme, rompendo a tradição brasileira de neutralidade, de ser muito parcimonioso nas relações. O Lula não, já está acusando Israel, falou um monte de merda, disse que a Ucrânia e a Rússia estão no mesmo patamar. Olha as ideias do maluco, né? Ele está totalmente vendido para a esquerda, adora ditadores no mundo todo, tudo quando é ditador, o Lula gosta do cara, ama o cara. Enfim, olha o buraco que é a isentosfera aqui do Brasil. Eu, às vezes, fico falando isentosfera de São Paulo, porque tem muito isentão lá em São Paulo. Mas o pessoal critica, e tem razão. Tem isentão no Rio de Janeiro também, em Minas Gerais. Esse pessoal botou o Lula lá por quê? Ah, porque Bolsonaro fala umas coisas que eu não gosto. Olha o buraco que vocês jogaram a gente, trazendo de volta essa múmia paralítica, retardada que é o Lula para a presidência da República. Vão jogar o nome do Brasil no lixo. E o pior, né, num período que não está descartado começar uma terceira guerra mundial e a gente do lado errado, graças à isentosfera. Putz grila. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.